Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de um autor importante na tradição neoplatônica, decisivo para o que será uma recepção na posteridade, dentro do pensamento cristão e não cristão, que é Próclo. Próclo nasce em 412 e morre em torno de 485, 84, 85. Bizâncio, né? Nasce em Bizâncio. Próclo, ele, a exemplo de Plotino, que tinha Porfírio como discípulo e biógrafo, Próclo tem Marino como seu discípulo e biógrafo, né? Marino escreve a vida de Próclo e é através dele que nós temos alguns dos principais dados sobre a figura de Próclo, que, por certo, é descrita por Marino como sobre-humano praticamente. Próclo, segundo Marino, irradiava uma luz única em torno de si, era como se fosse um iluminado, né? E qualquer um poderia visualizar essa luminosidade que emanava do seu corpo. Um indivíduo extremamente feliz, né? A vida inteira feliz, não teria tido jamais uma doença. É assim que Marino, obviamente, tem que ser minimizado um pouco, né? A descrição de um discípulo de seu mestre, mas é assim que Marino descreve Próclo, né? Um indivíduo extraordinário. Isso se revela também no seu modo de encarar as atividades acadêmicas, intelectuais, ritualísticas. Marino chega a dizer que Próclo escrevia 700 linhas ininterruptas, né, por dia. Quer dizer, um trabalho, se pensarmos em todas as tarefas que alguém que dirige uma academia e que ao mesmo tempo se compromete em termos de práticas e exercícios diários, é bastante significativo, né? Tem muito a ver com a figura do Próclo, com a filosofia que Próclo constrói. Outro dado também bem interessante da personalidade de Próclo é que quando ele encontra Ciriano e o Plutarco, isso quando vai para Atenas, aos 20 anos de idade, ele lê com Ciriano, seu mestre, né? Em menos de 2 anos, quase que toda a obra de Aristóteles, né? Segundo Marino, Próclo leu a física, a ética, a política, teria lido a ciência primeira, ou a teologia, como ele vai chamar, que é a metafísica, e com 28 anos teria escrito o seu comentário ao Timeu de Platão. Então, alguém muito prematuro em sua produção intelectual, né? Isso demarca bem a personalidade que se mistura com a sua própria filosofia. Como eu comentei, Próclo estuda, tem uma formação muito ampla, né? Estuda gramática, estuda latim, estuda matemática, filosofia, se inicia nos mistérios órficos e caldeus e ganha um status social muito grande com isso, porque tem essa participação pública, né? Assume uma participação pública nos negócios da cidade, a exemplo também de Plotino, é consultado em matérias importantes sobre decisões a serem tomadas, inclusive um exílio seu na Ásia pode ter sido motivado precisamente por essas suas posições políticas públicas, né? Também a gente poderia destacar, dentro dessa sua formação ou de sua relação pessoal com o público, né? A capacidade de Próclo de tentar estabelecer na obra de Platão uma ordem, uma organicidade, né? Capaz de uma coerência, de dar uma coerência à obra de Platão e, ao mesmo tempo, reavivar a chama da filosofia pagã, num contexto em que o cristianismo está se estruturando como filosofia e, obviamente, institucionalizando-se enquanto religião
oficial. É muito importante o papel de Próclo nesse momento de cultivo da filosofia de Platão, né? Mantimento da filosofia de Platão nesse contexto religioso em que ele vive, né? Isso é um dado importante da gente pensar, porque tem muito a ver com a forma que Próclo, os neoplatônicos, mas Próclo, na academia, encarava a tarefa diária, né? Desde o nascer do sol ao pôr do sol. Marino relata isso de uma maneira bastante bela, né? Como é que Próclo inicia sua vida diária com o nascer do sol e termina com o pôr do sol. Então tem todo um rito, né? Marcando a personalidade que, obviamente, demarca sua forma de entender o filosofar e a vida filosófica. A mistagogia, que é o tema que eu quero me sentar aqui, ela tem suas raízes para Próclo nos próprios diálogos de Platão, né? E aí ele cita o Fedro, o Simpósio, o Filebo, o Político, o Crátilo, o Timeu, né? Principalmente o Timeu, e todos eles, esses diálogos para Próclo, estariam marcados pela inspirada ciência de Platão, já que Platão é herdeiro, como eu tenho comentado com vocês aqui, da sabedoria que remonta aos orfismo, né? Que, por sinal, Próclo divide o pensamento entre o orfismo, né? Quer dizer, você tem o orfismo, o pitagorismo, os mistérios e o que ele chamaria das ciências do conhecimento científico, né? Que não é a palavra própria, mas, enfim, a sabedoria do Platão, que seria o modo racional de entender o que o orfismo, o pitagorismo e os mistérios lidam, né? Então, o objeto seria o mesmo, né? O fim seria o mesmo. E a filosofia de Platão seria apenas um modo de expressar essa estrutura hierarquizada, baseada nas mônadas, nas tríadas, nas rênadas, ou seja, como uma espécie de a linguagem assumindo seu caráter propedêutico, mistagógico também e iniciático. A escrita conduz a um processo de iniciação, o texto conduz a um processo de iniciação. Por isso que é fundamental uma profunda compreensão noética, né? Noética graças às interpretações que ele fará dos diálogos, em particular do Timeu. Isso, obviamente, como eu já comentei, associado à sua visão mais em torno dos ritos e dos mistérios. Então, a noção de filosofia em Próclo tem que ser tomada nesse contexto. Não dá para pensar a filosofia senão no contexto do século V, ou seja, como uma tarefa, como um exercício que conduz a uma tarefa máxima, que é a experiência de unificação da alma com o uno, né? Então, se há uma objetividade da metafísica em relação à interioridade, o aspecto interior desse processo, em Próclo isso é muito evidente. Ao mesmo tempo que Próclo ou pressupõe uma compreensão totalizante da metafísica, no que confere a ordem ontológica do real, ele está pensando também numa metafísica que é de ordem pessoal, né? Que é de ordem dos afetos, que é de ordem do processo de construção, de formação, de purificação, que exige um tratamento metanoético, ou seja, que implica no conhecimento em que a própria razão transcende a si mesma e aponta para o que Michel Abate e outros autores chamam especificamente de experiência mística, né? Mística nesse sentido de que a ciência mística de Platão, que é chamada de ciência inspirada, conduz a uma contemplação das próprias realidades que se dão de modo concluso no que ele chama de flor do intelecto, né? Essa metáfora, mais uma vez poética, para uma concepção do pensamento que é imediata, que é imediato, né? Que se dá como o aspecto da
Gênosis, né? Da contemplação e da união. Então, em Próclo, mistikos, mistério, mistagogia, esses termos concernem, né, indistintamente a uma iniciação, agogé, né, a uma sabedoria secreta, que ele chama de mística. Não somente é especulativa, né, mas ela é transformante e transformadora, né? Então, não há uma separação entre filosofar e iniciar-se, né? Enquanto uma construção, um exercício de autorreflexão também, mas sem desconsiderar de participação. Isso se dá pelos ritos e pelos mistérios também. Então, a teologia platônica para Próclo é uma mistagogia, né? Uma mistagogia, uma doutrina dos deuses, ou uma doutrina sobre os deuses, né? Isso é interessante a gente perceber. Então, tamisticar e mistikos, no caso, em Próclo, são aspectos dos mistérios. Por essa razão, o mistagogos é aquele que é um iniciador. O próprio Próclo recebe esse título, né? Ele é um iniciador nos mistérios divinos, como Platão seria também. Então, é bem evidente que Próclo está compreendendo a filosofia como uma prática ascética e teúrgica, né? Isso é são as faces mais próprias da filosofia, embora seja uma unidade que tem suas especificidades, né? Filosofia, teologia e mistérios assumem, digamos, uma unidade enquanto fim, mas modos diferentes de proceder para esse fim, né? A filosofia pela razão, a teologia pelos ritos e mistérios, pelos ritos e os mistérios e os símbolos, e nesse conjunto de linguagens, a experiência direta se resguarda e torna possível, né? Então, em Platão, Próclo diz, né, lá na sua teologia platônica, ele tem uma passagem interessante, 1:8, que diz, que eu gostaria de ler para vocês, que diz o seguinte: assim, a inteira e perfeita luz da ciência teológica, ele usa tes theologiques epistemes, acendeu Platão, Parmênides, e depois em outros diálogos, né? Vejam que ele está falando em Platão de uma ciência teológica, né? E teológica aqui nesse sentido originário, né? De um discurso sobre os deuses, né? Que é inspirado, né? Em Theosofia, é uma inspiração divina, né? Tem uma carga de divinização, de deificação que perfaz esse processo de um conhecimento que é mais que conhecer, né? No sentido de que o conhecimento se dá no nível do intelecto. Então, desperta espontaneamente noções que conduzem a uma reflexão em Platão ligada diretamente ao divino. Então, é comum em outras passagens também dos elementos de teologia, da teologia platônica, mas também nos elementos de teologia, mas na teologia platônica, que é o que eu estou usando mais aqui como base, né? Essa ideia de que, em razão da filosofia, né, de Platão, que traz um caráter que o próprio Próclo chama de santa, né, e mística verdade. Santa e mística verdade. Remikai mysticotates aletheias. Remikai mysticotates aletheias. Verdades místicas, né? Devemos, portanto, diz Próclo,
propor aporias, propor questões, para que nesse exercício, essas verdades se tornem luzes, evidências, a partir de si mesmas. Então, aí está o esforço, né, em propor questões e opiniões que se justifica como parte desse exercício de compreensão da teologia de Platão por meio do pensamento discursivo, né? Esse esforço se contrapõe, por outro lado, né? Se a gente for pensar em um lado, esse esforço de compreensão, logismo, né? Mas ao mesmo tempo dos pensamentos discursivos, mas por outro lado tem o caráter secreto, iniciático, né? Desta mesma sabedoria, sem, no entanto, contradizer-se, né? Sem entrar em contradição, já que a linguagem é tomada em seu aspecto simbólico, sempre simbólico e imagético. Então, a teologia, que os símbolos, né, símbola, e os signos, né, synthemata, que são disseminados no cosmos pelo demiurgo, são ritualisticamente utilizados e manipulados para garantir a ascese da alma, né, a um nível mais alto. Você vejam que a filosofia e a teologia estão caminhando juntas aí. Então, a mística doutrina sobre o uno, que ele chama de temperitu renos mystagogian, há uma doutrina mística sobre o uno, que deve ser, segundo o próprio, celebrada, né? Celebrada, daí a ideia dos hinos, né? Que também em Dionísio, a teologia é celebração, né? Isso é uma herança muito forte de Dionísio, pseudo-areopagita, de Próclo. Filosofia como iniciação e também celebração, né? Como uma celebração de uma unidade que perfaz todas as coisas, né? Que segue esses graus hierárquicos, dos princípios supremos, né? Dos mais baixos aos supremos, dos supremos aos mais baixos, uma dinâmica, uma dialética dinâmica em que todo o cosmos está inserido, né, numa compreensão de totalidade que é múltipla, mas ao mesmo tempo indistinta, né? Tudo em tudo, vai virar Próclo, né? É uma imanência que permanece como transcendência, né? Não é uma imanência que se reduz nas coisas, nem uma transcendência que se resguarda no além, mas é uma imanência na transcendência. Então, compreender isso, de uma certa maneira, implica entender a transcendência absoluta do uno, enquanto hiperbolé, né? Mas, ao mesmo tempo, a possibilidade de uma visão que é mediada, mas é direta ou epóptica, né? Da própria realidade divina, né? Essa visão, no caso, que é uma visão mística, né? Se dá pela celebração dos ritos mistéricos, que exige a liberação de toda a multiplicidade e uma busca de reunião com a unidade originária. Isso é, obviamente, um tema da simplificação, né? A simplificação como fonte de uma experiência de unificação. Estamos aí baseando numa simplificação de si, que é assimilação ao divino, homoiosis theos, né? Essa ideia de uma assimilação ao divino, que é muito também presente em Dionísio e que em Próclo é básico, né? A culminância de um pensar na teologia negativa, que tem sua consequência, que é a consequência mais direta do que estamos aqui dizendo. Então, nesse sentido, a mistagogia procliana, ao estruturar-se na experiência pré-noética, né, unificante, ela também aponta para um processo supranoético, que é da própria razão em torno dos seus fundamentos. Então, uma bela imagem do que a gente está falando aqui, a gente encontra na teologia platônica, no livro 1.3, que eu vou ler esse trechinho aqui para vocês também, mais uma vez, que diz o seguinte: esta é a parte melhor da nossa atividade, na quietude
das nossas faculdades elevar-se ao divino, dançar em torno, reunir toda a multiplicidade da alma nessa unificação e abandonar todas as coisas que vêm depois do uno, juntar-se e unir-se com o que é inefável e além de todos os seres. Panto epequenas ton onton. Então vocês vejam que Próclo aponta para esse processo de unificação como base e ao mesmo tempo fim do filosofar, né? Então a experiência mística com o uno, ela, que é o fundamento de todo ser e pensar, se dá, portanto, na superação de todo ser e pensar, sem que isso signifique uma aniquilação do indivíduo ou do próprio pensamento, mas sim uma transformação. É isso que a gente tinha chamado antes de um pensamento transformador, transformante e transformador. E que, em Próclo, é a base do que a gente chama de mística e de mistagogia, ou seja, forma uma unidade que aponta para uma meta-racionalidade definida por Próclo como flor do intelecto. Essa expressão que aponta, uma vez mais, para essa ideia do supranoético, do pensamento que se autotranscende em direção ao divino, que em sua própria natureza também é supranoético. Então, vejam que filosofia, teologia, mistagogia conduzem a uma experiência mística que é a própria sabedoria que se revela nos mistérios e no pensamento de Platão. E daí é que Próclo encontra toda a sua base para fundamentar uma reflexão filosófica, teológica e mistérica que, distintas em suas naturezas, culminam numa mesma experiência, que é a experiência da simplificação, que converge na união com o princípio de todas as coisas, que enquanto tal permanece além de todas as coisas, mas presente em todas as coisas, e que por isso se torna o próprio mundo expressão de divindade, ou de divindade, né? E faz do ser humano um caminho, né? O ser humano é um trânsito, é um caminho para a deificação, ou seja, para a assimilação e a simplificação que caracteriza a própria sabedoria.